Meus irmãos, bom dia a todos. Como nós já sabemos, os textos em que eu estaria pregando hoje, no dia do Senhor, mas infelizmente nós estamos privados de estarmos reunidos para a pregação da palavra, estarmos juntos por causa do que nós estamos vivendo nesses últimos dias, essa pandemia do coronavírus, e inclusive privados de sairmos dos nossos lares. Temos que ficar em momento agora de isolamento. Então eu gostaria de seguir na exposição dos textos como eu já vinha fazendo nos cultos anteriores, aqui na exposição do Evangelho de Mateus. No dia de hoje, apesar de nós estarmos privados do culto solene, eu gostaria de recomendar aos irmãos e convocá-los a reunir com suas famílias e aproveitar o máximo desse dia na presença do Senhor. Aproveite para a leitura das Escrituras. Aproveite para estudarem o catecismo. Aproveite para que vocês possam se dedicar mais tempo em oração e que vocês possam, inclusive, ter maior comunhão entre os seus familiares. Eu vou seguir hoje iniciando a exposição do capítulo 8 e, na verdade, nós vamos dividir em 2 vídeos. O primeiro vídeo ele vai contemplar a exposição dos versos 1 e 2 de uma forma breve, eu não vou passar de meia hora. E logo no segundo vídeo vocês também vão ver a exposição do verso 3 e, se der tempo, também do verso 4. Mas vamos à leitura da palavra de Deus. No capítulo 8 eu quero ler apenas os versos iniciais, do verso 1 ao verso 4, para que a gente possa ter aqui o contexto que nós vamos então expor aqui no texto. A palavra de Deus diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não os diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Se diz a palavra do Senhor. Amém. Jesus nos foi apresentado nos capítulos 5 a 7 como o mestre, como o grande pregador. Quando nós vamos para os capítulos 8 e 9, agora Jesus nos é apresentado como o Senhor. E Senhor é um dos títulos que Jesus recebe como confirmação da sua deidade e também da sua messianidade. Ele havia demonstrado a sua messianidade por meio tanto da pregação, e agora ele demonstrará a sua messianidade nos capítulos 8 e 9 por meio dos seus milagres. Então, nesses 2 capítulos, nós temos o registro de 10 milagres. Em particular, no capítulo 8, nós temos 5 milagres. O primeiro milagre é quando é mencionado a purificação de um leproso, a cura do servo de um oficial romano, um centurião, a restauração da sogra de Pedro, porque ela estava muito enferma. E entre esses milagres é relatado também que Jesus realizou muitos outros milagres e curas. E por fim, quando é mencionado a expulsão de uma legião de demônios de 2 homens gadarenos. Agora, o que é interessante é que todos eles reconhecem Jesus como Deus. Todos eles o chamam de Senhor. Inclusive os próprios demônios, aquela legião de demônios, se dirigiram a Jesus chamando-o de Filho de Deus. 2 coisas aqui então são importantes para nós. A primeira é que aqui nós temos a demonstração do senhorio de Cristo, que o senhorio de Cristo aponta para a sua obra redentora. Em segundo lugar, que o senhorio de Cristo ele aponta para a sua deidade, para a divindade de Cristo, porque Jesus é Deus. A ordem, como então nós podemos perceber destes 2 princípios sobre o senhorio de Cristo, se dá pelo que cada milagre então nos aponta no capítulo 8. Quando você tem o senhorio de Cristo demonstrado na purificação de um leproso, o senhorio de Cristo demonstrado no domínio sobre todas as coisas na criação, inclusive o domínio de Cristo sobre todas as potestades e do mundo espiritual. O senhorio de Cristo nos é apresentado então de uma forma completa, íntegra, mostrando que Cristo ele exerce o seu poder de forma soberana sobre tudo que existe na criação.
Quando nós vamos para o verso 1, nós temos um prólogo, um início, em que antes de entrar exatamente na purificação do leproso, o verso 1 nos revela mais um efeito provocado pela pregação de Jesus, quando diz que as multidões passaram a seguir. Multidões aí literalmente significa muita gente, milhares de pessoas. Isso nos revela então a tendência do coração dos homens quanto à sua predisposição religiosa. Os seres humanos eles foram criados com senso religioso, que eles fazem então de alguma forma procurar o caminho de volta a Deus. Mas grande parte daquelas pessoas seguiram Jesus, mas muitas delas de fato não eram discípulos de Jesus. E por incrível que pareça, elas estavam tão perto do Filho de Deus, elas estavam de frente para o Filho de Deus. Podemos dizer que eles estavam à porta estreita para entrar no reino de Deus, mas muitos deles não entraram ou não puderam nem sequer ver o Filho de Deus como realmente ele é. E aí a gente vai ver isso inclusive nos versos 18 a 22. Isso então nos mostra que o senso religioso do homem está deturpado pelo pecado. E por mais que ele se aproxime de Cristo, por conta própria, pelos seus próprios esforços, ele não poderá realmente receber Cristo. Cristo não vai se tornar parte dele, porque os seus interesses são outros nessa busca religiosa. Da mesma forma que muitos buscam Cristo na igreja, ele está lá. Eles querem sentir parte dela, parte de Cristo. Eles almejam que por meio das pregações que eles ouvem, eles realmente ouçam Cristo falando com eles. Mas isso não passa apenas de uma ilusão na mente deles, porque eles não podem encontrar Cristo, porque os seus interesses religiosos são idólatras e mundanos. Quando então nós vamos para o verso 2, o verso 2 ele entra propriamente no assunto proposto do capítulo 8. E nós iniciamos a nossa caminhada no primeiro milagre desse capítulo. Duas coisas são importantes aqui. A primeira é o fato de que o verso 1 diz que Jesus ele desceu ao monte. Também nos reporta aqui a sua localização geográfica, dizendo que ele estava então fora da cidade. E nós não sabemos se aquele leproso ele estava ouvindo a pregação de Jesus. Isso é até em certa medida difícil definir, exatamente por causa da condição deste homem. Mas um leproso, ele era impedido de se aproximar das pessoas. O leproso, ele era considerado, a lepra era considerada uma das doenças mais perniciosas e terríveis do mundo antigo. Não havia tratamento eficaz para sua cura como nos nossos dias, recentemente agora nós temos. Quando, por exemplo, você vai para o texto de Levíticos, capítulo 13, lá nos diz que uma pessoa leprosa ela deveria ser examinada de 7 em 7 dias pelo sacerdote. E se essa pessoa tivesse suas feridas que estavam ali expostas, cicatrizando, ela então poderia ser considerada limpa e voltar à sua vida normal, voltar ao seio da sua família. Mas se a doença avançasse e isso fosse irreversível, ela deveria ser considerada uma pessoa imunda e morar fora do arraial até o último dia da sua vida, porque senão ela contaminaria as outras pessoas ali do povo de Israel. Nós encontramos aqui, então, 3 pontos que definem muito bem a postura desse leproso. Primeiro, o texto está nos dizendo que ele se aproximou. Segundo, está dizendo que ele adorou. Em segundo lugar, está dizendo que ele suplicou, clamou, implorou. A aproximação, inclusive, aqui foi algo incapível para aquela época. A lepra era vista como uma maldição sobre as pessoas. A ideia era que provavelmente elas teriam cometido algum pecado grave. Isso até me faz lembrar do período da década de 1990, quando milhões de pessoas foram contaminadas pelo HIV e inclusive milhões delas morreram. Um vírus que não tinha, e inclusive até hoje não tem cura, mas que tinha uma conotação não apenas social, mas também uma conotação moral e religiosa. Por exemplo, as pessoas elas não queriam ficar perto de um aidético. Primeiro porque eles tinham medo de serem contaminados só de estar perto ou no mesmo ambiente que essa pessoa. O que, inclusive, posteriormente, ficou comprovado que HIV não é transmitido pelo ar, nem quando uma pessoa toca no aidético, ou se ela está no mesmo ambiente que ela, mas ficou claramente comprovado que a forma de ser contaminado envolve, inclusive, algo que possa ter contato com o seu sangue. E o que nos leva a 2 formas de que alguém, então, é de fato contaminado pelo HIV. Ou por relações sexuais,
ou contato com algo perfurante que contaminava então o seu sangue, como o vírus do HIV. E aqui vem então, eu estou dizendo isso porque aqui vem então a ideia da conotação moral do que foi o HIV, onde grande parte dos infectados eram jovens, muitos deles eram jovens, muito mais jovens, que tinham inclusive relações sexuais ilícitas, promíscuas, eram ativos nisso e inclusive também envolvidos com o uso de drogas injetáveis. Muitas dessas pessoas foram abandonadas, foram largadas em hospitais e morreram sozinhas, isoladas. A lepra também tinha esta mesma conotação moral e religiosa. Ela tipificava o pecado. E pela lei cerimonial, os leprosos eram impedidos até mesmo de se instalarem próximos às estradas e lugares habitáveis. Havia lugares naquela época que eram chamados inclusive de Vale dos Leprosos. Ninguém poderia ter contato com eles. Em geral, os familiares dessas pessoas os abandonavam e os deixavam à própria sorte. Era comum a ideia de que uma pessoa infectada com a lepra era uma pessoa considerada amaldiçoada, porque talvez ela teria cometido algum pecado grave contra Deus. Em geral, estas pessoas eram desprezadas, eram tratadas com desdém, eram vistas como um peso para a sociedade, muitas vezes equiparados entre os criminosos, publicanos, equiparados a adúlteros, prostitutas. E se algum leproso fosse visto próximo ou em direção de um grupo de pessoas, imediatamente ou ele era espancado ou ele era apedrejado até que ele sumisse de vista ou até que ele morresse. Agora, perceba algo muito interessante aqui nesse texto, quando o leproso ousadamente ele se aproximou de Jesus. Essa aproximação ela foi o reconhecimento de quem era Jesus, do que ele era capaz de fazer. Os judeus eles esperavam que o Messias aparecesse realizando sinais, prodígios, mas eles não criam na deidade do Messias que eles estavam esperando. E veja, como que isso faz diferença? O modo como o evangelista Mateus nos relata esta aproximação do leproso em relação a Jesus. Quando o leproso, o ponto aqui é que o leproso não viu apenas um homem com poderes miraculosos, mas ele viu em Jesus algo que o diferenciava, inclusive dos grandes profetas, os principais que tinham poderes miraculosos, como foi o caso de Moisés e Elias, mostrando que então Jesus é diferente desses profetas. E veja então que o leproso se aproximou e viu realmente do que Jesus era capaz e o que ele realmente era. Os olhos do leproso foram desvendados para ver ali de fato, não um homem que tinha poderes miraculosos apenas, mas ali ele estava vendo o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa diante dele. E por isso que ele prostrou-se e suplicou, dizendo: se quiseres, pode purificar-me. Vejam que as palavras do leproso, elas indicam não apenas aqui a ideia de curar. Ele não disse, o Senhor pode me curar, mas ele disse, pode me purificar. Então veja que a doença aqui ela tem um sentido não apenas físico, mas ela tem um sentido aqui espiritual. E nesse ponto eu preciso trazer uma aplicação importante. Como que devemos encarar as doenças? Qual é a perspectiva que nós temos sobre as enfermidades e como devemos lidar com elas? Primeira questão que nós precisamos considerar é que a enfermidade é nada mais que o diagnóstico da nossa condição humana. Qual é a nossa situação diante de Deus por causa dos nossos pecados? As enfermidades elas têm origem na queda do homem, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Isso fica claro quando Deus, ao transmitir o castigo ao homem e à mulher, quando, por exemplo, ele vai dizer à mulher, lá em Gênesis 3,16, que ela teria dores de parto, dores terríveis de parto, além do fato de que ela correria riscos quando ela viesse dar à luz a um filho. E da mesma forma, quando Deus também, ele vai dizer ao homem, olha, em fadigas você vai obter o sustento durante todos os dias da sua vida. Quando no verso 19 ele vai dizer, do suor do teu rosto você vai comer o seu pão, até que você torne a terra, porque você foi formado dela,
você veio do pó e você vai voltar para o pó. Perceba que as enfermidades, então, elas são como mensageiras da morte. As enfermidades nos servem como aviso da nossa condição pecaminosa e as consequências disso. As doenças, sejam em qual grau for, nos avisam da nossa condição pecaminosa e de que nós estamos expostos à nocividade dos nossos próprios pecados e que todo e qualquer pecado nos conduz à morte. O ser humano é curioso porque ele deseja se ver livre das doenças, mas ele não quer ouvir a mensagem que as enfermidades nos passam sobre a nossa condição humana. E no final das contas, a lepra é uma das mensagens mais fortes que nós temos sobre a nocividade do pecado. Até onde sabemos, nos últimos 1500 anos, já morreram mais de 3 bilhões de pessoas com pandemias pelo mundo afora. Para que você tenha uma noção, por exemplo, no ano 540 d.C., muitas pessoas pensaram que o fim do mundo estava chegando por causa de uma pandemia que foi provocada por ratos contaminados com um vírus que ficou conhecido como a chamada Praga Justiniana. Mais de 30 milhões de pessoas morreram naquele período. Outra grande epidemia que surgiu, e essa se segue no século XIV, mais ou menos em meados de 1340, ela ficou conhecida como a peste negra. O número de mortos, segundo um historiador norueguês, que é professor emérito da Universidade de Oslo, em seu livro publicado intitulado de A Peste Negra, de 1346 a 1353, ele diz que ultrapassou o número de 65 milhões de pessoas. Quando você vai, por exemplo, para o início do século XX, quando nós tivemos a gripe espanhola, e o que foi a gripe espanhola? Quando em 1918, logo no final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a primeira versão do que hoje nós chamamos de H1N1, quando morreram mais de 75 milhões de pessoas. Outras fontes, inclusive, vão estimar que talvez tenha morrido até mais, talvez 100 milhões de pessoas. Meus irmãos, nem a Primeira Guerra Mundial matou tanta gente assim. Morreram naquela guerra 20 milhões de pessoas entre 1914 e 1918. E essa foi a chamada de o maior holocausto médico da história. Agora observe, o que é o ebola então? Quando o ebola simplesmente matou apenas 11 mil pessoas na África Ocidental no ano de 2014. Quando você vai para o final da década de 1990, mais uma vez, quem não teve um parente, um amigo que foi contaminado, por exemplo, pelo vírus do HIV, a AIDS, em 2018 estima-se que só nesse ano morreram pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Desde o seu aparecimento, o HIV já matou 32 milhões de pessoas. Agora eu pergunto a você, qual é a doença mais nociva e mortal da humanidade? Perceba como que isto está bem claro no contexto aqui do que envolve a condição desse leproso. A lepra, repito, é um símbolo de uma enfermidade que é muito mais nociva que o câncer, o H1N1 ou a gripe espanhola, a febre amarela, muito mais nocivo do que a própria malária, muito mais nocivo do que o coronavírus e tantas outras enfermidades que podem aparecer. O pecado é muito mais destrutivo que você possa imaginar. O pecado é muito mais destrutivo e horrendo que todas estas pestilências somadas nos seus horrores. As Escrituras estão nos convocando a olhar para este leproso como se fôssemos ele ali diante do nosso Senhor Jesus. Cada um de nós está ali personificado naquele homem considerado imundo pela lei. Todos nós, assim como aquele homem, somos miseráveis, imundos, desprezíveis, entregues a próprias sortes e fadados à morte. Durante milênios, meus irmãos, não houve melhor descrição e analogia sobre o que vem a ser o pecado do que essa tipologia da lepra, como nós vemos aqui nas Escrituras. Perceba que as mesmas implicações da lepra também são pertinentes ao pecado. A lepra, por exemplo, é uma enfermidade silenciosa, que tira a sensibilidade do corpo. Seu primeiro efeito é exatamente este.
Quando a pessoa perde a sensibilidade em alguma parte do seu corpo onde está contaminado, talvez as mãos, os pés, um dos braços, seja onde for, não há o que fazer ali. E muitas vezes passa desapercebido. Da mesma forma é o pecado que deixou o homem espiritualmente morto, ou seja, deixou o homem espiritualmente insensível no seu coração à presença de Deus e à vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, lá em Efésios capítulo 2, quando nós temos o Salomão dizendo, por acaso o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Isso é dito inclusive pelo profeta Jeremias no capítulo 13. Quando nós temos em Provérbios capítulo 20, ele nos fazendo uma indagação, quem que pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? E da mesma forma, quando Salomão também ele disse lá em Eclesiastes 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A lepra, em segundo lugar, ela desintegra, ela causa tumores, ela se espoca para fora do corpo, cria profundas feridas, chagas, e aos poucos ela vai matando aquela pessoa enferma. Da mesma forma é o pecado. Uma vez contaminado, quem é que poderá livrar essa pessoa de todos esses tumores, essas chagas espirituais? Nenhum ser humano tem poder ou capacidade para se ver livre dos seus pecados, a não ser lembrado que ela vai ser conduzida à morte. Ao mesmo tempo que o pecado, então, conduz à morte, seja qual for a sua desobediência, se você não se arrepender dos seus pecados. Veja, inclusive, o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 1, quando ele vai dizer, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, que abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E o verso 5 vai dizer, porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. O verso 6 completa o raciocínio dizendo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Da mesma forma que os leprosos, eles eram retirados do arraial e deveriam morar fora da cidade, bem longe da população, assim também é o efeito do pecado no homem. Ele nos separa da comunhão de Deus, nos deixa distante da presença de Deus, somos impedidos de estar na presença dele, nos deixa à mercê da nossa própria sorte e corrupção do pecado. E o que de fato nós precisamos, mais do que a cura de uma enfermidade, o homem ele precisa de ser purificado dos seus pecados. E foi isto que o leproso viu no Senhor Jesus. A purificação tanto do seu corpo, mas em essência, a purificação também da sua alma. O leproso ele reconhece isto de tal forma que ele inclusive vai dizer, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Em outras palavras, só Deus é Senhor sobre todas as enfermidades e doenças. Só Deus é Senhor sobre todas as formas de epidemia e pandemias que podem existir pelo mundo. Só Deus é soberano em usar uma pandemia para nos fazer prostrar e lembrar qual é o nosso lugar e qual é a nossa condição diante dele. Só Deus é Senhor sobre a necessidade do homem ser curado não apenas de enfermidades graves do seu corpo, mas também ser curado do pecado. Somente Deus, por meio de Cristo, pode nos purificar de todo o pecado e nos livrar da morte. João ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém.